Muito bem, então, voltando lá para o Monte Tabor, estão lá Moisés e Elias, materializados. E Pedro vai dizer aquela frase de erguer 3 tendas. Mas Jesus não necessitava daquelas 3 tendas. E no que eles estão assim, embevecidos, surpresos com aquilo tudo que estavam vendo, porque eles sabiam que tanto Moisés quanto Elias tinham morrido muito, muito tempo antes. E ali estavam eles, vivos. Nessa hora, eles envolvidos já por essa surpresa, outra muito maior vai acontecer. Uma espécie de nuvem vai cobrir o alto do Monte Tabor, aonde eles estavam. E ali, a nuvem cobrindo todos eles, dessa nuvem vai sair uma voz. E a voz diz assim: este é o meu filho bem amado, em quem me comprazo. Escutai-o. O susto que os 3 levaram foi tão grande que eles caíram de rosto no chão. E é nessa hora que Jesus vai chegar perto deles e levantá-los, que eles não deviam ter medo. Mas nós começamos a pensar, será que foi Deus? Essa voz é a voz de Deus? E Deus tem voz? Será que Deus naquela hora se materializou assim, ou materializou a sua voz? É um fenômeno de voz direta? E aí nós vamos voltar para uma reunião mediúnica. Uma reunião de efeitos físicos também. Da psicofonia, aonde existe o fenômeno, aliás, eu vou mencionar o nome de outra forma. É um fenômeno da voz direta, em que o espírito vai falar e todos vão ouvir. Essa voz vai se tornar audível. Todos vão escutar a voz do Espírito. Não é só o médium que tem a capacidade de ser um médium auditivo, um médium audiente. Todos vão ouvir a voz. E é a pneumatofonia. Pneumatofonia. Pneuma quer dizer sopro. E, nesse caso, Espírito. É a voz direta do Espírito. Muito bem. Isso pode acontecer. Reuniões de efeitos físicos, com um médium capaz de produzir este tipo de fenômeno, acontece. Pneumatofonia. E todos vão ouvir a voz do Espírito. Será que foi Deus que falou? E Deus poderia falar? Eu fico imaginando como foi esse fenômeno. Dos 3 fenômenos, eu acho que este é o mais complexo e o mais, assim, emocionante. Deus, nós temos muito pouco conhecimento acerca dele, acerca do Pai do céu. A doutrina espírita veio mostrar os atributos de Deus, veio evidenciar para nós os atributos da divindade. E mostrar, sobretudo, que Deus é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Deus não é uma pessoa, não é alguém. Deus é alguém? Não, Deus não é alguém. Então, Deus não é ninguém? Não, também Deus não é ninguém. Nós não podemos dizer que Deus é ninguém. Deus é alguém, não é também. Então, nós ficamos assim, mas como que vamos entender Deus? João definiu Deus, João evangelista, Deus é amor. Mas existem outros que mencionam que devemos entender Deus da seguinte forma: Deus é. Só isso. Deus é e pronto. Mas a doutrina veio trazer para nós uma outra visão acerca do Criador. E nós começamos a entender que Deus não é um velho barbudo lá no alto do céu, sentado num trono, como às vezes se pode ainda até hoje algumas pessoas pensarem assim, acharem que Deus é alguém com quem se possa, inclusive, ter medo. Somos tementes a Deus, às vezes as pessoas dizem. E isso é curioso. Por que as pessoas não dizem, nós amamos a Deus? Elas dizem, nós tememos a Deus. Porque o Deus que é mencionado, e aí eu vou ter que dizer aqui no Velho Testamento, na Bíblia, é o Deus dos exércitos, é o Deus que manda matar, é o Deus que condena os seus filhos ao fogo do inferno eterno. E eu sempre gosto de falar e mencionar Paulo, a mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo, que está em O Livro dos Espíritos, na questão 909. Não, aliás,
1009. Não, hoje eu falei de manhã, eu falei errado. Eu falei 909, então já estou corrigindo. A questão 1009. Paulo vai dar uma mensagem belíssima falando a respeito da justiça divina. E ele mostra o paradoxo que existe. Se Deus é Pai de todas as criaturas, e se o ser humano comete um erro que não é eterno, ele comete um erro, um crime, qualquer coisa, um desvio do caminho correto, como é possível, Paulo pergunta, um erro que não é eterno ter como castigo a eternidade do inferno? Como é possível isso? Um castigo eterno para uma falta não eterna. E, inclusive, Deus deveria saber que o ser humano comete erros. Antecipadamente, ele já sabe. Nós sabemos, quando criamos um filho, das suas tendências que eles já mostram desde criança, na adolescência mais ainda. Então, os pais vão fazer tudo, se essas tendências não forem boas, se não forem positivas, para que o filho possa ter consciência, tomar consciência e entrar no caminho correto. Fugir dos vícios, ser honesto, essas coisas todas. Então, o pai vai se esforçar para que o filho se corrija. Por que Deus não faria isso para com todos os seus filhos? Claro que faz. E é a doutrina espírita que nos mostra isso através da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que Deus confere às criaturas, a todos os seus filhos, de se redimirem, de resgatarem a si mesmos, de recomeçarem para corrigir o que fizeram erradamente no passado, para construir o que destruíram. Essa é a reencarnação, que é a dádiva divina em relação a todos nós, espíritos imortais. Muito bem. Portanto, Deus tem a justiça equânime, perfeita, e o perfeito amor. E se Deus com aqueles atributos todos que Allan Kardec evidencia para nós, que estão em O Livro dos Espíritos. Se Deus é tudo isso, nós não podemos imaginá-lo falando. Se ele quisesse, ele poderia falar. Talvez pudesse. Mas nós entendemos que o universo e todas as coisas que existem são construções que partem do Pai do Céu. É o pensamento divino que criou tudo isso. O pensamento divino está aqui. O pensamento divino está em todas as partes do cosmos, do universo, de outros universos existentes e tudo mais. Portanto, o pensamento divino está em toda parte. Eu faço a seguinte interpretação daquele momento que eles registraram como a voz de Deus. Eu imagino assim, que se Jesus estava em comunhão com o Pai, é claro que o pensamento divino estava ali. E os três, com vamos dizer, a intermediação do Cristo, conseguiram captar o pensamento divino. Este é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo, escutai-o. Eles captaram o pensamento divino. Agora, como que eles iam relatar isso? Não teriam condições. Pensaram que ouviram a voz de Deus. E, após a ressurreição de Jesus, lembrando o episódio, lembrando tudo o que aconteceu no alto do Monte Tabor, cada um dos três veio relatar, ou colocar, ou registrar nos evangelhos o que aconteceu ali. E o momento da voz de Deus falando daquela maneira. Para eles, era a única explicação. Não era possível que dissessem assim, eu captei um pensamento divino porque estava em sintonia espiritual. Claro que não. Mas imaginando que, isso é a minha interpretação, cada um pode fazer diferente. Imaginando que eles estariam captando o pensamento divino. E o pensamento divino, para eles, foi como se fosse uma voz que estivesse pronunciando aquelas palavras. Então, esses fenômenos aconteceram no alto do Monte Tabor. A transfiguração, depois a materialização, depois o fenômeno, que podemos dizer de voz direta, ou dessa captação do pensamento divino.